Então, bom dia. Hoje é o dia 26 de outubro de 2020 e esta é a entrevista concedida por Dionis Nathan Bock, de Ibirubá, Rio Grande do Sul, estudante de Engenharia de Materiais da URGS, para as pesquisadoras Carla Simone Rodegueiro, professora do Departamento de História, e Eduarda Borges da Silva, doutoranda no programa de pós-graduação em História da URGS, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido nessa universidade. Eu, Carla, estou em Porto Alegre e Eduarda está em Piratini. Eu passo a palavra para a Eduarda para que ela faça a leitura do termo de esclarecimento. Bem, essa entrevista faz parte do projeto Documentando a História da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense, em especial de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais, que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Frente ao exposto, vou fazer algumas perguntas. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim, consegui compreender perfeitamente. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode ser revelável, sim. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Aham, com certeza. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim. Então tá, muito obrigada, Eduarda, muito obrigada, Dionis, pela tua disponibilidade em participar. Gostaria de começar essa nossa entrevista pedindo para que tu te apresentasse e também nos contasse por qual motivo decidiu participar da presente pesquisa. Certo, então, um bom dia a vocês aí, entrevistadoras. Eu sou o Giannis, sou estudante de engenharia de materiais, como já havia sido falado. Eu atualmente estou morando na cidade de Birubá, Rio Grande do Sul, na casa da minha mãe aqui, no interior do estado. E bom, eu tive uma experiência assim com o Covid meio recente e eu achei muito interessante essa pesquisa para a gente conseguir mensurar, né, o que está acontecendo ao nosso redor e ter, enfim, a informação, conhecimento é necessário em umas horas assim, em todos os momentos, no caso, mas creio que para a minha situação ajudou bastante ter esse acesso à informação e eu poder compartilhar um pouco da minha experiência, ter essa disponibilidade, né, de poder trazer informação para demais pessoas. É o que me motiva a estar aqui hoje fazendo essa entrevista e creio que vai ser algo bem interessante assim para mim também entender alguns outros pontos que possa vir a ocorrer novamente, né? Então, foi isso. Ok. Tu pode falar um pouco sobre o teu ingresso na URGS, o teu curso, como que tu ingressou na faculdade? Certo.
Aqui na minha cidade tem um instituto federal que proporciona cursos assim, técnicos, assim, e sempre foi um sonho meu desde de pequeno, assim, de fazer esse instituto federal, porque eu achava que era uma grande oportunidade, sabe? Eu estaria no contato com professores, doutores, mestrandos, e que vinham de fora, tinham uma outra vivência do que o pessoal da bolha aqui de Birubá, né, da minha cidade. E aí, enfim, consegui um ingresso no Instituto Federal e comecei as aulas lá, e foi realmente isso, os professores todos vinham de outras regiões, assim, de outros estados até do país, e traziam sempre uma visão diferenciada do que a gente estava acostumado a ver aqui na minha cidade, sabe? E aí foi nessa jogada assim que eu comecei a pensar em abrir, ampliar mais meus horizontes, começar a tentar uma universidade federal, porque minha família lá não tem, né, condições para me pagar uma universidade particular. E aí, então, que eu comecei a me aproximar desses professores, assim, tinha alguns professores meus que já tinham sido professores de cursinho, e, enfim, eles davam algumas dicas, assim, quanto à redação, quanto a fazer as provas e tudo mais. E aí eu fui me baseando neles, assim, pegando as informações que eles me passavam, estudando por conta própria também. E creio que o ensino ali no Instituto Federal era bastante, um nível bem elevado com os professores, era algo bem rígido, assim, mas que era, no futuro foi bom, sabe? Então, consegui a aprovação na URGS em 2019. Confesso que eu não estava esperando, assim, eu tinha feito o Enem em 2018 e aí eu não tinha achado que eu tinha ido bem. E aí eu coloquei minha nota no SISU em 2019, no começo, lá em janeiro, só pensando para mim ter uma média para o próximo ano de quão bem eu teria que ir para conseguir a aprovação. E até já estava trabalhando numa empresa aqui na minha área, em técnico-mecânica, na cidade. E aí, quando veio a aprovação, eu sabia que era isso que eu queria. Larguei tudo aqui minha vida, deixei aqui família, amigos, para começar uma vida nova lá em Porto Alegre, onde eu não conhecia nada, exatamente nada, eu nunca tinha ido para lá. E aí foi isso, assim, eu passei por cota de renda e escola pública. Foi bem intenso, assim, a parte da documentação, porque eram algumas coisas que eu nem sabia o que era, tipo o registrato de banco. Mas foi isso, assim, aí eu entrei pro curso e o porquê da engenharia de materiais, né? No meu curso de técnica e mecânica, eu tinha algumas cadeiras que era voltada para materiais especificamente. Mais específico ao aço, né? Porque mecânica lida mais na parte de metais e tudo mais. E aí eu tinha um professor que ele era muito fascinado em explicar para nós o quanto que uma liga de aço podia mudar para outra com uma porcentagem mínima assim de carbono, enfim, de elementos químicos, cara, uns negócios nas casas decimais, na segunda casa decimal mudavam totalmente a liga assim. E ele explicava aquilo com um notório saber e com uma paixão que me enganjou a buscar mais sobre. E aí que eu encontrei a engenharia de materiais que não só trabalhava com esse tipo de material, mas com todos que existem, assim, sabe? E ali foi a virada de chave que eu achei muito interessante isso para mim, essa versatilidade dos materiais. E era algo que eu gostaria de trabalhar assim. E daí foi essa a minha escolha e essa foi o meu ingresso. Que legal. E essa tua participação na Bolsa do PET, qual é a relação que ela tem com o curso, ou qual é o recorte? Certo. Eu, na verdade, já fiz 2 bolsas de iniciação científica nos meus 2 primeiros semestres. E aí o meu intuito era continuar assim, como eu havia falado, né? Meu curso é bastante vasto, ele tem 4 áreas de atuação, assim, e eu estava mais na área polimérica. Eu gostaria de abranger mais meu conhecimento em outras áreas, porém, em função da quarentena e do Covid, algumas bolsas foram meio que não repassadas e eu acabei perdendo a que eu tinha no laboratório. E aí no PET surgiu uma oportunidade de entrar para o PET e fazer parte do grupo lá, da engenharia de materiais.
E eu me identifiquei bastante, assim, com os objetivos do grupo, que é trazer mais informações às pessoas da engenharia de materiais como um todo, melhorar o nosso curso, né, em alguns aspectos, assim. Tanto que a gente fez uma reformulação, assim, na na grade curricular do nosso curso, que foi bem interessante, assim, que a gente pegou mais experiência dos alunos que já cursaram e que foram para o mercado de trabalho e viram, bah, faltou um conhecimento nessa área. E aí a gente coletou essas informações e tentou reformular, assim, a nossa grade curricular para algo que está mais voltado à atualidade, né, do que o mercado de trabalho realmente necessita hoje. E também fazemos alguns projetos mais sociais, assim, estamos trabalhando em cima de um projeto sobre branquitude hoje, que eu não fazia ideia do que era, para ser bem sincero, assim, mas acho muito legal que na engenharia a gente não tem muito essa levada com questões sociais e tudo mais, sabe? E no PET ali não, a gente realmente fomenta esse tipo de questões, assim, indaga. Tanto que um dado que me surpreende muito, que quando eu entrei no PET eu não fazia ideia disso, quando me falaram eu fiquei bem chocado, é que não existe uma pessoa que passou no meu curso por cota racial, que entrou no meu curso por cota racial e se formou até hoje. Poxa, Enfim, meu curso é de 1990 e bolinhas ali, então já tem um tempo, sabe? Já deveria ter, enfim. E aí é bem legal, assim, a gente também, eu tô participando de alguns projetos que é Universidade nas Escolas, que é o que eu mais me identifico, assim, que é a gente está trazendo informações às pessoas que estão no ensino médio, finalizando o ensino médio, e querem ingressar numa universidade, mas não conhecem muito bem. Por exemplo, aqui na cidade onde eu tô, para mim, o URGS é coisa de outro planeta, sabe? Tu tem que fazer cursinho uns 3 anos e tentar a sorte, assim. Então, trazer essa informação ao pessoal mais que não é tão ligado à capital ali, porque na capital tu já conhece um pouco mais, né? Trazer essa informação eu acho muito pertinente, porque, enfim, é uma oportunidade muito válida para todo mundo. E se eu não tivesse tido informação, talvez eu não estaria na URGS, então meio que quero retribuir o que fizeram para mim, sabe? Então é bem legal. você tinha comentado, Dionis, que teve alguma situação relativa ao Covid contigo, ou familiar, ou pessoa próxima, poderia nos contar? Certo. Como eu estou aqui na casa da minha mãe, ela trabalha turno integral, né? Numa empresa aqui, na mesma que eu comecei no ano de 2019. E, enfim, ela trabalhando lá, ela fica exposta, né, a esse tipo de contato aí. Na empresa lá tem mais de 1.000 funcionários lá, é uma empresa muito grande, assim. E eles lá tomam bastante medidas preventivas e tudo mais, mas creio que, não sei se não foi o suficiente ou descuido, talvez, mas, enfim, minha mãe acabou. Um dia eu estava aqui no computador e daí eu vi ela chegando em casa mais cedo do trabalho. E aí eu fui lá falar com ela, daí ela falou que ela tava com sintomas de Covid-19, certo? E aí a gente já se preocupou todo, assim, porque, enfim, a gente sabe o quão assustador é, né, tu ter isso. Tu vendo na TV é uma coisa, mas tu presenciar é bem outra. Enfim, o bom foi que a gente já estava meio que munido de informações, assim. Eu até tenho um colega meu de apartamento, que era ano passado, que ele fazia medicina aí na URGS e quando eu falei para ele, assim, ele me mandou uns 3 sites para mim já acessar, ler ali quais medidas a gente podia tomar de isolamento, de precauções e tudo mais. E foi muito massa ter esse apoio ali dele, porque ele todo dia vinha me pedia como ela estava, como que a gente estava lidando com a situação. E, enfim, ali nesses sites a gente já meio que em conjunto, assim, nas pessoas que residem na minha casa, que sou eu, minha mãe, o namorado da minha mãe e a minha irmã, a gente já pegou as informações ali mais
relevantes do site, sabe? De manter um isolamento, assim, dentro da casa mesmo, porque a minha mãe poderia ter, mas a gente não, sabe? E aí, meio que a gente adequou, então, o uso da máscara dentro de casa, assim, para não dividir também alguns alimentos. A gente fazia bem certinho essa divisão de tarefas também, fazia meio que uma... E ficava cuidando, né, do que minha mãe se alimentava, assim, a gente mudou um pouco nossa alimentação também, para ter uma melhora, assim, nela. E dos sintomas que a gente percebeu foi um pouco de cansaço, assim, ela sentiu algumas dores musculares, principalmente na região das costas. E ela não sentia cheiro de nada, assim. Às vezes ela estava fazendo almoço lá e chegava até a queimar um pouquinho a carne, mas ela não sentia, sabe? Ela não estava sem essa percepção de sentido aí. E foi isso, não teve grandes sintomas, mas deu positivo o teste dela, ela teve que fazer depois, então realmente a gente passou, né, pelo Covid aí. Bom, foi isso, eu acho. Ok. Eduarda? E vocês não precisaram fazer o teste. Os outros familiares não. É, a gente se baseou por ela, assim, que se caso um de nós apresentasse algum sintoma referente, nós iríamos fazer o teste, né? Mas não veio a ocorrer assim, ninguém. Acho que as medidas que a gente tomou ali do uso de máscara e tudo mais, não ter o contato, foram suficientes. A gente não sentiu nenhum sintoma, os outros integrantes da casa aqui. E, bom, a gente ficou no mesmo período que ela de quarentena, sabe? Então, se ela tivesse passado para nós. Enfim, a gente nem sai de casa também. Quem mais sai é ela, né, para trabalhar. Então, a gente acompanhou o ciclo ali dela, assim, e até posterior um pouco, quando ela voltou a trabalhar, continuamos em casa, assim, porque podia ser que ela tivesse nos passado. Mas a gente não chegou a fazer o teste definitivamente, porque aqui na cidade meio que eles fazem o teste somente se tu tem os sintomas, sabe? Ou então tu compra o teste para fazer e ele tá bem caro aqui na faixa de R$ 180, assim. Então, Sim. multiplica por 3 aí, fica uma graninha, sabe? E a tua mãe procurou o SUS ou fez o teste pelo plano de saúde? Ela tem plano? Não, a gente não tem plano, na verdade, mas a firma lá, a empresa mesmo que fez todo o trâmite por trás, assim, ela só teve que ir lá fazer o teste. Então, não sei te dizer bem ao certo se foi pelo SUS, mas sei que foi por via da empresa, a gente não teve que pagar, sabe? Sim. E ela não precisou de nenhum internamento, né? Não precisou se internar, não. Ok. E tem Só... mais? Oi? Não, desculpa, pode continuar. Ela só estava tomando dois medicamentos, assim, que eu não lembro de certeza o nome agora, mas eu sei que ela estava tomando 2 tipos de medicamentos diferentes. Ok. E tem mais alguém próximo da tua família, amigos ou colegas que tenha tido, que tu tenha acompanhado o processo? Até então, no momento, assim, aqui na minha cidade onde eu estou, não. Mas o número aqui é bastante alarmante, assim, por ser uma cidade com 22 mil habitantes e já ter tido mais de 1.000 casos, sabe? Então é um dado bem alarmante mesmo. Sim. E o que você acha que qual seria a razão disso? Bom, eu acho muito que aqui o pessoal é bastante conservador, assim, e não está muito aberto às opiniões, sabe? Tanto que numa conversa com minha avó uma vez, que ela mora aqui perto de casa, ela me falou que o Covid tinha sido feito pelo PT para ser algo contra o Bolsonaro, sabe? Então, ele, as, o senso de conhecimento aqui, ele é muito raso, eu diria, assim. Eles não têm uma abertura muito grande para
informações que venham a ser divulgadas, assim. Também tem a questão de medo contra fake news e tudo mais, sabe? Mas eu vejo que o pessoal não leva tanto a sério pela falta de informação mesmo, assim. Tipo, é só uma gripezinha, é só um negócio assim. Mas não, é uma pandemia mundial para o mundo todo, sabe? Então é só tu olhar para isso que tu já vê que não é algo a ser ignorado. E aí eu vejo muito isso e também tem algumas questões políticas e econômicas referente aqui, assim, que eu vejo da minha parte, que a nossa cidade chegou a entrar em lockdown por causa desse número exacerbado, assim, de casos. E, enfim, o prefeito da cidade ele não tomou uma medida para fechar o comércio completamente, sabe? Tipo, a empresa da minha mãe não fechou em nenhum momento. Então, eu vejo muito que é uma questão política e econômica, porque essa empresa ela tem uma atuação muito forte, assim, na economia da cidade e muito provavelmente deva ter sido feito um acordo, assim, sabe? Tipo, não fecha que vocês me entenderam, né? Sim. E aí E aí tem isso, assim, muitas questões que não levam à imparcialidade e tal. E o povo que não tem tanta confiança nas informações que vêm, assim, eu diria. Ok. O que mudou na tua rotina a partir do começo da pandemia, assim? O que tu observa que tu começou a fazer diferente? Se tu foi morar na tua cidade, e aí o convívio com a família, enfim, se tu puder nos detalhar um pouquinho sobre isso. Certo. No início do ano, eu tinha acabado de mudar. Eu fui morar com 2 colegas meus de curso lá na Avenida Bento Gonçalves. E tudo estava correndo bem, assim, tinha conseguido pegar todas as cadeiras que eu queria, nos horários que eu queria. Isso foi um milagre, eu diria. E, enfim, eu tinha uma rotina muito definida, assim, eu ia para a faculdade às 7 da manhã, fazia minha bolsa ali no laboratório, depois fazia algumas cadeiras na parte da manhã, aí depois almoçava no RU com os meus amigos e ficava... Minhas aulas eram todas lá no Vale, a minha bolsa também, então eu ficava de segunda a sexta lá no Vale, das 7 da manhã às 7 da noite, praticamente. Esse era meu horário. Eu jantava lá também. E, eu tava muito contente com esse meu horário, tava rodeado de amigos, assim, de pessoas conhecidas, Eu sentia que quando eu chegava em casa de noite, meio cansado, eu deitava na cama e eu pensava, hoje eu aprendi muita coisa, sabe? Meu dia foi muito produtivo e me sentia muito bem, a todo dia, assim. E nos outros dias de manhã, eu juro para vocês que eu acordava sem despertador, assim, às 6h30, de tão empolgado que eu tava com a minha rotina, assim. E aí eu tava como um veterano, sabe? Eu tava auxiliando os bichos ali, era tão massa conhecer um pessoal novo. Tava numa fase muito boa, muito legal, assim, de conhecer novas pessoas, de me identificar muito com o curso, de gostar muito de quem tava ao meu redor e me sentir muito acolhido também. E aí, enfim, aí veio a pandemia, no começo eu fiquei lá no nosso apartamento novo, porque a gente estava em função da mudança. E aí eu fiquei fazendo toda a parte de, enfim, desempacotar coisas e se ajeitando. E aí eu fiquei lá em Porto Alegre por até o fim de março, assim, que já tinha pandemia, mas ainda não tinha chego exatamente no Brasil, sabe? Ou se estava, era lá em São Paulo, bem isolado, assim. E aí meus pais já estavam meio que ensandecidos, assim, querendo que eu voltasse para Iberubá, porque eles achavam que ia fechar tudo, não ia ter ônibus, não ia ter nada, eu ia ficar em quarentena em Porto Alegre. E aí eles disseram, ou tu vem ou a gente vai te buscar, louco. E aí me obriguei a ir, assim, porque eu não queria que eles viessem e ficassem expostos, né, por minha causa. Então eu resolvi vir. E aí foi no começo de abril que eu vim para cá. E aqui eu sinto muito que é uma rotina totalmente diferente, até por não ter esse agito todo. Acho que desde que a gente começou a entrevista não passou um carro na frente da minha casa aqui. Então,
é uma outra rotina totalmente diferente, sabe? Até parece que o tempo aqui passa mais devagar, assim. Tem seus lados muito bons, assim, porque toda manhã eu acordo com o cantar dos passarinhos, eu abro a janela aqui, eu moro na frente de uma praça, então, também de segurança. Ontem eu estava na frente de casa aqui, sentado numa rede com o meu notebook, fazendo uns trabalhos para a faculdade. E eu nunca faria isso lá em Porto Alegre, né? Porque, enfim. Então tem seus lados bons, eu tô perto aqui da minha família, posso acompanhar mais de perto o desenvolvimento da minha irmã também, que ela tem 10 anos, então ela tá numa fase assim de meio que um início de rebeldia, mas eu acho importante ter esse contato. Eu consegui pegar todos os aniversários dos meus familiares esse ano, e ano passado eu perdi todos, eu não conseguia vir, porque de Porto Alegre até aqui dá mais ou menos 400 quilômetros, e tu fazer essa viagem assim num fim de semana e de volta é bastante cansativo, fora que é um custo bem elevado também. O ônibus está uns R$ 120 uma passagem. Mas enfim, ficando aqui eu consegui ficar mais perto dos meus familiares, dos meus amigos, antigos amigos. Porém, em questão da faculdade, eu não me senti muito, não tinha mais aquele mesmo sentimento de deitar de noite na cama e pensar, bah, hoje meu dia foi muito produtivo, sabe? Porque, enfim, eu faço meu estudo aqui por mim mesmo, né? Eu faço na minha levada, assim, de como eu quero fazer as cadeiras. Só que eu vejo que os professores estão muito com um pensamento de que os alunos, um vai colar do outro, vão se passar respostas e tudo mais. E eles estão fazendo umas provas, assim, fora do comum, sabe? Tipo, a minha prova da semana passada de mecânica, ela começou às 10h30 e era para terminar ao meio-dia e meio, se fosse no horário normal de aula. E eu comecei às 10h30, a prova tinha 3 questões, eu terminei a primeira questão às 2h30 da tarde, assim. Então, no final, eu fiquei 6 horas fazendo uma prova, sabe? Que tem muitas questões que aí os professores meio que tentam fazer para te não ter como colar e tudo mais, mas acaba que dificulta muito, assim. E outra prova de equações, esse foi o que realmente me fez ficar bem desvalorizado, eu acho, que eu fiz segunda passada. Eu fiquei o dia inteiro estudando, das 7 da manhã às 8 da noite, estudando para essa prova, porque realmente eu não estava me sentindo muito preparado. E aí, bom, estudei, fiz lista, fiz as videoaulas, tudo. Eu já havia feito antes ali, eu só meio que retomei o dia, na segunda-feira. E aí eu abri minha prova perto das 10 horas da noite, fiz minha prova. E aí eram 5 questões e tu tinha que apenas inserir a resposta num campo assim do Moodle lá. E ok, e tu não tinha parâmetro nenhum, sabe? Como é equações, tu não leva nada, tu não tem como ter um senso se aquele número que tu encontrou faz sentido, sabe? Tu pode achar um número, uma exponencial de 1000, ou tu pode achar um número em casas decimais. E ok, fiz isso, então fiz a prova, e aí no outro dia fui ver o gabarito que eles tinham lançado. E bom, eu errei 2 questões assim por casas decimais, e fiquei com média 4 na prova, que eu havia me esforçado muito, assim, que se fosse num presencial, se eles considerassem os meus cálculos, com certeza eu teria tirado mais de 8 na prova, sabe? Pelos meus cálculos. E ali não, ali eu tirei 4 e é isso, não tem choro nem chorumela, é isso aí, tu errou na resposta final e é isso. Só que eu não me sinto contemplado por essa correção, sabe? Porque parece que o meu desenvolvimento na minha resposta, o meu pensamento atrás daquilo não tem sentido, não tem um valor expressivo, sabe? Bato, não achou a resposta certa no final, errou. Não sabe o conteúdo, não sabe a questão, sei lá. Então eu tô numa fase assim de que realmente eu não tem algumas cadeiras que eu me sinto que aprendo bastante, porque eu estou me puxando mais do que se fosse num presencial, assim. Porque como são videoaulas, eu posso ver várias vezes, posso pausar ali, posso olhar os detalhes e tudo mais. Mas na questão de avaliação, não me sinto contemplado, às vezes fico meio chateado, como nessa vez aí. E da rotina como um todo, eu fico basicamente
todo o tempo aqui no meu quarto, sim, às vezes eu vou brincar um pouquinho com meus cachorros ali nos fundos de casa, converso bastante com a minha irmã também. E é isso, assim, não tenho saído muito, às vezes eu saio para fazer manutenção do meu aparelho, eu acho que é o momento do meu mês que é mais movimentado, assim, que aí eu tenho que ir para o centro da cidade. Eu aproveito e vou no mercado, né, compro algumas besteiras, mas não muitas coisas. Eu vou aqui perto da minha avó também, isso foi um ponto legal, de que eu tô bem próximo dos meus avós, eles já são velhinhos, e ter esse contato com eles mais próximo é interessante, né, de saber que uma hora eu posso não ter mais a presença deles do meu lado, então agora estou aproveitando bastante. Mas, mudou totalmente e eu preferia muito antes, assim, com certeza. Hum. E as tuas aulas remotas, elas já iniciaram ali por abril, maio, ou foi só quando a URGS como um todo iniciou o ensino remoto emergencial? Eu tive uma cadeira que continuou, assim, a gente parou lá em março, né, o mês de março, e a gente retomou em abril já, porque a professora ela foi muito ágil nessa questão e foi muito proativa também, eu vejo, da questão que ela não sabia como seria feito a parte da URGS, mas enfim, ela deu aula para nós das duas formas, assíncrona e síncrona, e foi fantástico, assim, essa foi a melhor experiência que eu tive, porque as aulas dela realmente ela preparava com todo um esmero, assim, ela se preocupava muito com o nosso aprendizado. Creio que por ser uma turma menor, a gente era em 40 alunos, mais ou menos, e ela conseguia acompanhar todo mundo, ela fazia questões semanais, assim, no Moodle para aquilo da semana, porque ela tinha passado, e aí ela já conseguia ter uma base, daí ela, pessoal, vi que no questionário de vocês tal coisa não ficou muito clara, daí ela repassava, e foi fantástico, assim, a experiência que eu tive nessa cadeira, né, de química realmente me deu uma experiência de que, o EAD pode ser algo aproveitável, assim, pode ser algo bem eficaz, mas quando acabou essa cadeira, que foi o início das outras, eu percebi que os outros professores que haviam tido mais tempo para se programar, né, que eles ficaram gravando aulas e tudo mais, eles não estão tendo esse contato muito pessoal conosco, sabe? Eles têm os vídeos gravados, lançam lá no Moodle, tem as listas. Se tu tem alguma dúvida, entre em contato comigo. Ou pede na aula, que eles dão uma aula por semana síncrona, assim. Mas não é a mesma coisa, sabe? Não tem como mensurar, tipo, não tem aqueles questionários toda semana, eles não tem como ver se a galera tá acompanhando os conteúdos e tudo mais. E essa questão das provas também, que eu vejo que tá sendo muito exigido da gente. E, enfim, eu acho que ficar 6 horas fazendo uma prova não é algo comum, sabe? Eu penso nas pessoas que talvez não tenham internet em casa, tenham que se locomover até a URGS para fazer uma prova dessa. Tu ficar 6 horas na frente do computador fazendo uma prova sem a comodidade do teu lar, assim, da tua casa, assim. Por exemplo, eu peguei alguma coisinha e fui comendo, assim, porque eu não ia conseguir, né? Porque eu não almocei. Mas se é uma pessoa que, por exemplo, tem que ir lá na URGS fazer, eu acho inviável tu ficar fazendo 6 horas uma prova, sabe? E aí, foi isso. Ok. Com relação ao isolamento social, assim, tu observa que houve um certo afrouxamento, que primeiro as pessoas ficaram mais respeitando, assim, mais isoladas, e aí depois foi afrouxando aí na tua cidade. E tu falou que a empresa da tua mãe nunca parou, né? Então ela não conseguiu fazer isolamento, né? Só no tempo que teve com Covid, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, sobre a tua família, como é que foi essa questão do isolamento, se vocês conseguiram fazer por um tempo, enfim, a questão da tua irmã também, da escola, né, que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso em relação à tua família. Ok. Bom, quando a gente começou a pandemia, eu vim para cá, né, em abril. Realmente a gente estava, assim, em isolamento total. Não saíamos de casa,
meio que para nada, assim, coisas mais básicas, né? Tipo, ir fazer manutenção no aparelho, coisas de saúde, mercado, enfim. E aí a gente foi aprendendo meio que a como conviver e tudo mais com isso tudo. A gente não... Muitos parentes meus moram aqui pela região e a gente não estava se visitando. Não está se visitando, no caso. E foi assim, só que ao passar do tempo, como eu disse, a gente mora na frente de uma praça aqui, né? Ao passar do tempo eu comecei a perceber de que eu precisava fazer exercícios físicos, que eu estava ficando muito em casa. Enfim, aí eu comecei a correr aqui na praça, corro até hoje, na verdade. Mas eu vou assim em horários que não tem pico nem nada, que é bem... Eu vou 10 horas da noite, que não tem ninguém mesmo na praça, assim. Então, eu acho que a gente foi ao longo do passar do tempo ali meio que vendo como poderia continuar a vida, de fato, só que estando em isolamento, sabe? Então, é isso. Aí eu vejo que minha família, assim, a gente vai aqui na frente de casa, tem um pátio, assim, a gente toma mate, às vezes vai no centro, compra um sorvete, alguma coisa, no final de semana. Às vezes também um amigo ou outro meu vem aqui em casa, a gente conversa um pouco, assim, sabe? Mas não, enfim, não nos reunimos como se fosse num modo normal, até porque a gente tem muita preocupação, né? Muitos meus amigos têm familiares que realmente, se forem pegar o Covid, teriam que ficar internados e tudo mais, então a gente tem muito essa ciência de que, bom, a gente pensa no próximo, sabe? Nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas, como eu havia falado, né? Minha irmã, ela brinca assim com a amiguinha mais próxima dela, que vem aqui em casa e tudo mais, mas isso a gente acha muito válido, acha necessário, né? Quando tu tá na tua infância, tu tem que conviver com alguém, tem que conversar, assim. E por mais que ela converse bastante comigo, sei lá, eu não entendo muito das coisas que ela tá falando ali, de TikTok, de não sei o quê. Legal. E, então eu acho legal que ela tem essa amiguinha dela aí que vem aqui em casa também. Fazem bastante barulho sempre, mas enfim. E minha mãe, ela não conseguiu fazer o isolamento por causa de função de ter que trabalhar, né? Assim como o namorado dela também, eles trabalham na mesma empresa lá. E lá na empresa tá funcionando normal, assim. Eu lembro de um momento que eles tiveram um período reduzido, assim, que tu trabalhava 6 horas direto em vez de manhã e à tarde, né? Mas, enfim, eles não tiveram uma redução do pessoal, que eu saiba, não tiveram, sabe? Só tiveram algumas medidas lá, de que quando tu vai entrar, eles medem tua febre, ficam... tem mais umas medidas de isolamento que eles isolaram os setores, assim, e tal. Mas não vejo que seja algo efetivo, até porque os números aí que eu falei, grande parte vem lá daquela empresa. E num contexto mais geral, assim, da cidade, meu, trazer um dado para vocês que acho que se vocês colocarem no Google aí Ibirubá, Rio Grande do Sul, uma das notícias vai ser a sexta-feira passada agora, que teve mais de 1.000 pessoas no centro da cidade, assim, mais de 1.000 não, mais de 200, 300 pessoas no centro da cidade. E repercutiu muito, sabe? Porque, tipo, a gente tá em pandemia ainda, tem muita coisa acontecendo, não tem vacina, não tem solução. E aí, toda essa galera lá no centro da cidade, assim, como se fosse um dia normal de sexta-feira, foi, foi um choque na cara, assim, das pessoas, um balde de água fria. A cidade não estava preparada para isso, tinha o quê? 2 viaturas aqui, tipo, não ia conseguir dispersar toda essa multidão, sabe? Tanto que não ocorreu essa dispersão aí. E tem vários vídeos, assim, você consegue ver a multidão toda ali, até consigo ver vários conhecidos ali no meio daquilo tudo. Mas E era uma festa ou as pessoas foram para fazer compras, passear? Era não, algum não, evento específico? era tipo um sextou, assim, da galera, Ah, sabe? sim, Foram lá de noite tomar uma cervejinha, uma coisa assim. Só que juntou muita gente, sabe? sim. E aí deu essa repercussão toda. E aí até tá dando ainda repercussão aqui nas redes sociais da cidade, assim, que o pessoal, enfim, se posicionou, né? As pessoas contra, e aí tem as pessoas a favor de que cada um sabe o que faz, enfim.
voltamos àquele ponto de que o pessoal, sabe, não está dando devido atenção a isso. Sim, é. E o problema é que não é só na tua cidade, em muitos lugares as coisas estão assim. Em termos de impactos econômicos, a pandemia trouxe algum impacto na tua família? Certo. Eu diria que minha mãe, no início da pandemia, ela trabalhava em 2 empregos diferentes. E aí ela não estava, né, sendo contemplada naqueles empregos, não se sentia valorizada e tudo mais. E aí, quando eu vim para cá, eu falei, tá, mãe, então vamos tentar uma outra coisa. E aí, enfim, ela pediu as contas e aí veio exatamente a pandemia no momento. E aí ela acabou ficando desempregada por 2 a 3 meses, assim. E aí a sorte e também mais sorte do que o juízo, eu diria. Veio aí o auxílio emergencial, caiu com uma luva, sabe? Porque ela realmente estava desempregada e não estava conseguindo um emprego, porque, enfim, a notícia era que estava vindo uma pandemia mundial, ninguém estava a fim de contratar, sabe? De, enfim, não saber qual que vai ser as ações que vão ser ou vão preceder isso. E aí ela ficou 3 meses desempregada, a gente ficou meio que dependente, assim, do auxílio emergencial. Eu parei de receber o auxílio moradia lá da URGS também, que era uma coisa que me mantinha muito bem estável lá na faculdade, porque eu havia mudado de apartamento faz pouco tempo e eu estava pagando um aluguel um pouquinho mais caro, assim, sabe? Mas, enfim, para ter um pouco mais de privacidade e o meu deslocamento seria facilitado. E aí parei de receber o auxílio emergencial, parei de receber o auxílio moradia da URGS. Aí complicou um pouquinho, minha mãe estava desempregada e a gente ficou recebendo o auxílio emergencial aí, mas enfim, foi uma fase bem crítica, assim, a gente não, meio que teve que priorizar algumas coisas, sabe, tipo, internet era algo fundamental para mim fazer minhas aulas, a luz, água, telefone, alimentação, mas sem nenhum luxo, nada assim demais. E tivemos que contar também com a ajuda do meu pai, né? Porque meus pais são separados. E em questões de alimentação, assim, ele trazia coisas aí pra gente. Então, foi um período bem dificultoso, assim. Acho que na minha vida toda a gente não tinha passado por algo tão... Porque a gente realmente não sabia, né? Ah, será que o mês que vem vai cair o auxílio? Vai ter algum imprevisto, alguma coisa? Então, a gente ficava à mercê disso. E era bem complicado mesmo, a gente não tinha nenhuma... Minha mãe me perguntava, tá, o que eu faço agora? E eu realmente não sabia o que responder para ela, sabe? E aí até cogitei a ideia de meio que trancar o semestre, assim, tentar conseguir algum emprego, alguma coisa para ajudar, porque no jeito que estava indo no desenrolar da caminhada, essa era a solução mais viável de ser feita, só que eu não queria mesmo fazer, porque, enfim, trancar a faculdade é algo que, sabe, lá na frente traz alguns interpasses. Mas aí então foi que essa empresa aí contratou minha mãe, essa empresa grande da cidade, e aí ela conseguiu novamente trazer uma reestruturação, aí a gente conseguiu. E foi isso, mas realmente, se não fosse o auxílio emergencial, eu acho que eu teria tido que trancar a faculdade em busca de algum emprego para ajudar, né, nas contas de casa. Ok. Em relação ali a se a relação familiar, as amizades foram afetadas, acho que mais ou menos tu já foi nos comentando, né? Não sei, professora, se tem mais. Só se o Jones quiser falar mais alguma coisa em relação às amizades e às relações familiares. Aham. Eu acho que foi isso, assim, eu fiquei com um contato bem maior com meus avós agora, porque eles moram aqui perto de casa, então eu vou ao mínimo uma vez por semana lá conversar com eles, assim, tentar interagir um pouco com eles também, né? Eu acho que é importante essa relação. E aos meus amigos, assim, eles também já alavancaram, né? Estão numa vida profissional, eles trabalham durante a semana todo o tempo.
Mas nós nos conversamos assim, em momentos específicos, quando algum deles passa aqui na frente de casa, dá um alô, conversa um pouco. E eles se preocuparam bastante quando minha mãe deu positivo no teste, né? Eles, meu, como é que tá? Todo dia, assim, perguntavam como é que tava a situação e tudo mais. Mas, enfim, a gente não tem muito contato pessoalmente, assim, mas eu vejo que a relação, desde que eu me mudei para cá, a gente tem tido muito mais comunicação entre nós, sabe? E é isso, eu diria. Ok. E em termos de impactos psicológicos em ti, nas pessoas que são próximas de ti, tu consegue avaliar quais foram os impactos da pandemia, do isolamento? Certo. Bom, eu vejo por mim, assim, que eu sou uma pessoa muito comunicativa, que eu gosto muito de estar num meio de pessoas que são também comunicativas, que a gente converse, que a gente fale sobre assuntos, assim, quaisquer que sejam. Eu gostava muito de ficar lá no centrinho do vale, conversando com os meus colegas. Era fantástico, isso para mim acho que era a melhor parte do dia, assim. E eu gosto muito dessa interação, de poder sair, de ir lá na orla do Guaíba, ficar, sabe, olhando assim aquela visão magnífica do pôr do sol, de talvez tomar um mate com meus amigos, assim, conversando. Gosto muito de praticar exercício também, eu tinha o costume de pedalar lá, então foi bastante impactante, assim, não ter mais isso para mim, sabe? Não ter mais os meus amigos para me conversar todo dia, não ter mais essa liberdade de poder sair e deslumbrar de um pôr do sol, assim. Então, realmente, eu me senti um pouco bem, como posso dizer, frustrado com essa pandemia, assim, de que até teve o rolê do meu aniversário, que eu não me encontrei com nenhum amigo meu, e todos os anos passados tinha sido assim, sabe? A gente se encontrava, fazia alguma coisa. E aí, desse ano foi meio que passado, não digo passado em branco, mas ficou sem esse costume que a gente tinha. E, enfim, acho que o que mais impacta, assim, é não ter essa relação com pessoas, realmente, porque eu gosto muito de conversar, de me sentir vivo, sabe? De ser empático também, de poder dar conselhos, poder ouvir conselhos com meus amigos. E ao passo de que a gente teve a pandemia aí, meio que foi cortada essa relação, então eu fico pensando que um dia foi a última conversa que eu tive com eles, pessoalmente. E Sim. aí eu fico pensando, quando que vai ser a próxima, assim, quando que vai voltar ao normal? E não tem essa resposta, sabe? Então isso também fica um pouco meio que pressionando, assim, tipo, e agora? Será que eu nunca mais vou voltar lá para Porto Alegre conversar com meus amigos? Então tem essas questões, assim, de que me sinto meio preso, me sinto meio que sem uma resposta, me sinto sem uma perspectiva de voltar ao que era antes. E, e é isso, assim, eu acho. Ok. Acho que é meio que isso o sentimento de todo mundo, né? E a Exato. saudade de Porto Alegre, o pôr do sol tem um peso, né? Dessa saudade. Fantástico. Era ali que eu renovava minhas energias para a próxima semana da vida acadêmica, assim. Quanto assim aos teus hábitos, tu observa que mudou assim de para estudar e tal? Eu vi ali que tu falou um pouco, a gente que é professora, a gente chama de avaliação continuada, né? Que é esse contato que a gente vai fazendo com o aluno semanalmente, né? Que não é só o dia da prova ali, mas esse contato que a gente vai tendo que serve para a gente observar se está tendo uma interação, um aprendizado, né? Se está rolando o engajamento do aluno e tal. Então, tu nos falou um pouquinho sobre isso, que tu observa que tem esse certo déficit, digamos assim, com relação ao que a gente chama, né, de avaliação continuada, que seria esse acompanhamento contínuo, né, entre professor e aluno, entre os próprios colegas, né, entre si. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e sobre, enfim, o teu próprio rendimento escolar, assim, o que tu observa de diferenças. Uhum. É, uma.
uma coisa que a gente estava começando, a gente tinha planejado fazer no início do ano, como eu ia morar com dois amigos meus, né, do mesmo curso, era que a gente iria se ajudar muito assim nas cadeiras, né? Por exemplo, tal pessoa foca muito em cálculo, outra muito em química e outra muito em cálculo de novo, porque cálculo é foda. E aí a gente iria se ajudar assim. Eu vejo muito que na engenharia agora eu vejo muito que uma pessoa tem uma percepção muito diferente da outra, sabe? Então tem pessoas que pegam muito rápido os conteúdos e já tem uma noção muito boa, até por questão de ter um ensino lá atrás bem, uma base muito boa, e já tem esse feeling, já pegam mais fácil os conteúdos, e aí a gente faria essa troca, né? Uma pessoa estuda muito isso e ajuda as demais. E isso foi totalmente cortado, né, quando a gente veio para a pandemia, assim. Mas, enfim, a gente continua. Eu acho que agora a gente se ajuda mais ainda do que no presencial, porque é muita coisa para todo mundo tá em cima, sabe? Então, não consegui tal exercício, vai ali um colega geralmente já tem a resolução, já tira foto e tudo mais. Então, a interação com os colegas eu vejo que foi muito deu uma incrementada muito legal, assim, a gente tem uma interação bem melhor. Me sinto contemplado, assim, pelos meus colegas e amigos também, que a gente está se ajudando bastante, a gente entende muito o que cada um está passando, né, e tal. Então, diria que na questão dos amigos, melhorou bastante, foi até... Eu tô dando muito mais importância para ver o que um colega meu pode me explicar, me ensinar e tal. Agora, exatamente, tem esse gap aí na formação continuada que você citou. Quando a gente está falando em questões de professor, assim, eu vejo que os meus professores, eles não estavam preparados para lidar com isso, assim como a gente não está preparado, é tudo novo para todo mundo. E, enfim, a gente tem que meio que tentar construir algo juntos, sabe? Trazer um feedback nosso para eles das aulas e tudo mais. E ao longo disso a gente ir melhorando constantemente, né, com o tempo, porque não tem como fazer algo que tu não espera sair perfeitamente já de cara. A gente tem a ciência também. Mas, enfim, eu acho que poderia ter uma interação mais assertiva quanto a essa comunicação aluno-professor, sabe? De tipo, sei lá, lançar um forms no Google, assim, coloca especificamente cada conteúdo. E daí embaixo, escreva brevemente um trecho do que você entende sobre isso, sei lá. Só para o professor ter uma noção, fazer uma média, assim, ou pode até ser algo mais prático. Uma nota de 0 a 10, quanto você captou desse conteúdo, algo assim. Para te ter uma média geral, até porque tem alguns conteúdos, geralmente, né? O primeiro conteúdo vai ser desenrolando até o final. Então, se tu não começa ali bem, lá no final tu também não vai estar bem. Então, uma coisa puxa a outra, assim, uma bola de neve. E vejo que agora, na metade, praticamente, um pouquinho mais da metade do semestre, tem questões de que não foram muito enfatizadas no começo do R lá, nas aulas, que agora são fundamentais. Então, eu estou tendo que voltar lá do início e estudar aquilo de uma forma bem mais complexa, assim, completa, para compreender agora os conteúdos, só que isso poderia ter sido feito, não ter sido feito esse retrabalho, sabe? Poderiam ter dito, cara, lá na frente tu vai precisar muito disso já, presta atenção agora. E, enfim, porque agora eu, na minha rotina como um todo, eu delego o que tem mais importância, assim, qual cadeira eu tenho prova antes, tenho trabalho antes, enfim, e vou dando importâncias a isso e vou me dispondo, né, ao meu tempo para estudo conforme isso, assim, porque eu tenho esse jogo de cintura de fazer como eu me sinto mais favorável, né? Então eu prefiro pegar o que está mais urgente ali e estudar em cima disso. E daí nessa levada que algumas coisas eu deixo mais de ladinho, de canto, assim, e daí quando vê já tá na hora de novo e enfim. Então eu sinto esse gap, assim, dos professores ter um contato mais pessoal, assim, conosco, talvez fazer uma chamada como a gente está fazendo aqui e conversar realmente.
Mas, enfim, eu entendo muito o lado deles de que também eles não estavam preparados para isso, né? E realmente é algo que a gente vai aprendendo com o tempo, assim. Eu diria que o próximo semestre já meio que está definido também ser no formato EAD, né? Então, eu creio que para o próximo já vamos ter uma melhora exponencial, assim, nessas quesitos. Ok. Agora, Dionis, acho que a gente vai para o último bloco de questões, porque também já está adiantada a hora, e a gente quer conversar um pouquinho sobre a tua avaliação a respeito da atuação das autoridades municipais, estaduais e federais na gestão da pandemia. Tá. Municipais já é aquilo que eu havia salientado, né? De que, tipo, tem muita interferência de questões econômicas. E aí vejo que não há imparcialidade que deveria ter, né? Porque, enfim, saúde em primeiríssimo lugar, assim, independente de... A economia, ela vem do trabalho, do fruto do que é gerado na circulação, assim, da moeda e tudo mais. E eu acho que medidas mais específicas deveriam ser tomadas, né? Conforme essas empresas que eu havia citado aí, elas têm um impacto muito grande, assim, tipo, se alguém lá dentro entra com o Covid e tudo mais, certamente vai ter contato com outras pessoas no mesmo setor, na mesma, enfim. Então, eu acho que deveriam ser tomadas medidas mais específicas para isso. Se quer continuar trabalhando, beleza, mas toma as medidas de precauções corretas, sabe? Para isso. Então, eu vejo muito que a minha cidade aqui também não tem estrutura para isso. Falando em meios de hospital, não tem leito suficiente. E a gente acaba meio que tendo que transferir o pessoal daqui de Birubá para Passo Fundo, que é a cidade mais próxima aqui que tem mais estrutura, né? Em questões de polícia também, policiamento aí não tá tendo, assim, é tipo muitas poucas viaturas, muito pouco pessoal para um número grande de habitantes até. E questões de assistentes de saúde, não sei se é esse o nome especificamente, mas não recebi ninguém aqui em casa sobre isso, sabe? Que viesse talvez informar alguma coisa, ó, o uso de máscara é tal, sabe? Então, acho que falta isso também. Vejo que tem a comunicação aqui é feita bastante via rádio, assim, o pessoal ouve, todo mundo aqui ouve rádio, assim, então os informes da cidade do que foi decidido na Câmara de Vereadores lá, do prefeito e tudo mais, é feito por ali. E só que, enfim, isso não atinge a sociedade jovem, por exemplo. Eu não ouço rádio de jeito nenhum. E aí, entramos em lockdown. Fiquei sabendo por causa da minha mãe, porque ela ouviu rádio. Senão, basicamente, eu nem saberia, sabe? Então, acho que falta aí um contato, falta aí uma organização, falta aí alguns investimentos também em infraestrutura de segurança e saúde e tudo mais, que a gente viu que a gente está muito despreparado para esse tipo de situação, sabe? E aí o próximo órgão é o estadual, isso? Sim. Tá. Bom, o órgão estadual, a gente teve, por muito tempo ficamos numa bandeira laranja, né, no estado como um todo, assim, que eu pude acompanhar as regiões mais críticas ali das cidades grandes e tudo mais. E, bom, acho que em questões de estado, assim, a gente até estava menos pior do que outros estados, sabe? Eu ficava em contato com alguns colegas meus que moram em Porto Alegre, definitivamente, assim, e realmente eles falavam que lá em Porto Alegre tava o comércio tinha sido parado, bloqueado, tinha sido tomadas algumas iniciativas, tudo mais, que não foi o que aconteceu na minha cidade. Então eu vejo que teve sim uma preocupação do estado com as regiões que poderiam ter
tem um risco maior, mas, enfim, o Estado não é só a parte mais central ali, sabe? Então, deveria ter vindo medidas para cá também, eu diria, assim, de, tipo, se vem algo do Estado, o pessoal aqui já coloca mais fé, sabe? De que realmente é algo a ser observado, algo a ser cuidado e tudo mais. Então, faltou essa parte aí de trazer mais informação também para cidades menores, eu diria. E é isso, não tem muito sobre falar aqui do Estado especificamente. Agora, governo realmente foi algo evidente já que a gente não está preparado para algo assim. O nosso representante aí, eu diria que é um cara que ele não tem ciência do que ele faz, muitas vezes, do que ele diz, e que impacta muito, porque eu vejo dos meus avós, assim, que o que ele diz, meus avós dizem amém no final, sabe? Então, tem algumas coisas que precisam ser mensuradas e que a população, se tu tá num cargo assim, tu tem que ser um cara que traz exemplo e que, enfim, tenha um mínimo de preocupação com o teu próprio as próprias pessoas que tu tá ali representando, sabe? Então, as medidas foram tomadas, não foram nada assertivas. A gente pode ver aí que o Brasil é um dos piores países, né, no combate à pandemia, assim. Não tem incentivo na pesquisa, que eu vejo que, bom, nessas horas a gente precisa buscar soluções, né? Então, nada mais justo que incentivar a pesquisa, até as que vocês estão fazendo, assim, que eu acho muito interessante, assim. Mas, enfim, pesquisas em diversas áreas. Eu vejo que a URGS está se posicionando e fazendo várias iniciativas aí ao combate do coronavírus ali em Porto Alegre. Eu vejo, acompanho ali no Instagram que eles postam, geralmente. E muito bacana, acho que se tivesse um incentivo dentro das universidades, isso seria muito mais, teria um impacto muito maior ali na sociedade em geral. Vejo que tem esse discurso, essa falatória aí que não é muito boa na minha visão, assim, porque, enfim, tu é o representante ali, tu tem que trazer informações com valor, tu tem que trazer o real significado disso, que é uma pandemia mundial, que a gente tem que se posicionar, tem que estar ciente de que as nossas ações não refletem somente em nós, nem refletem na sociedade como um todo. E vejo muito que faltou, assim, nós não estávamos preparados e nós ainda tivemos um tempinho a mais do que lá a Europa, por exemplo, e não nos preparamos de jeito nenhum também para isso. Então, acho que falta bastante organização, estruturação da sociedade como um todo. E, novamente, entro na questão na questão de economia ali, de que tem muita influência, né? Algumas corporações e tudo mais. Então, falta essa imparcialidade. Sim. E tu comentou um pouquinho ali sobre a questão de que na tua cidade se utiliza muito rádio, né, para informar sobre a pandemia, mas que tu e os jovens não utilizam tanto, assim. Eu queria que tu comentasse quais os meios, né, que tu busca para te informar sobre a pandemia. Basicamente o Facebook, assim, eu já nem sou muito de usar essa rede social, mas, enfim, foi um meio que eles divulgam aqui as notícias, né? Tanto que esses vídeos aí que eu havia comentado no pessoal, está tudo lá no Facebook. Então, o debate maior, assim, é via Facebook, só que mais os informes, assim, eu diria que sai pelo rádio e tudo mais. Então, é que muita da cultura aqui é no boca a boca, sabe? Uma pessoa ouve tal coisa e vai distribuindo, assim, aos demais. Só que não está acontecendo, né, agora, porque, enfim, as pessoas estão em isolamento e tudo mais. Então, é basicamente o Facebook, tem a página ali da cidade, tem alguns jornais que postam ali e tudo mais. Ok. E agora, para terminar, quais são as tuas expectativas em relação ao futuro, em relação à vacina? Certo.
Bom, eu acho que já temos aí algumas vacinas em potencial, né? Algumas lá do exterior, assim, que já estão sendo testadas e tudo mais. Vejo que a gente vai se obrigar a importar essas vacinas e eu acho muito interessante que a gente faça isso de um jeito rápido e que não tenha nenhum bloqueio quanto a isso, sabe? Porque, enfim, já teve representantes aí falando que não ia importar nada mais, tudo mais. Mas, meu, tu tem que pensar no povo, né? Tu tem que pensar que isso a saúde vem acima de questões de, tipo, sei lá, políticas e tudo mais. Então, é uma pandemia, a gente tem que se preocupar com a saúde das pessoas, tem gente morrendo, e não depois vem os após e poréns. Então, a gente vai acabar importando, porque não temos um incentivo que deveria ter em pesquisas e tudo mais, para a gente desenvolver uma própria nós, eu diria, assim. E, bom, meio que esperar aí, tentar manter o máximo possível de distanciamento, de fazer as medidas preventivas e continuar na esperança de que em um futuro próximo aí encontramos essa vacina, né? Teve algumas outras pandemias mundiais aí onde o pessoal definiu que ela tinha sido solucionada quando 70% da população adquiriu anticorpos e tudo mais, tem algumas outras, né? Mas aqui eu vejo mais que a gente vai ficar dependente realmente de uma vacina para de fato voltar ao cotidiano que a gente tinha antes. E espero eu que seja feita um incentivo, né, desses outros países de forma correta, assim, de que tenha essa, enfim, essa disponibilização aí de recursos financeiros e ocorra de forma que seja bom para todo mundo. Ok. Tem alguma coisa a mais que a gente não perguntou e que tu gostarias de relatar? Eu só gostaria de comentar aqui que eu fico muito feliz e contemplado, né, por vocês estarem buscando fazer uma pesquisa assim na universidade. Eu acho muito legal, muito interessante mesmo poder mensurar assim em questões de números, pegar relatos de outras pessoas que já sofreram sobre a pandemia. Então, gostaria muito de agradecer aí a vocês por terem essa preocupação e estarem em busca disso. E o momento foi muito muito bacana, assim, que eu pude expressar um pouquinho sobre mim, assim, até entender alguns outros pontos que eu não entendi. Então, foi bem legal esse contato com vocês e, novamente, agradecer aí por vocês terem essa preocupação. Imagina, nós aqui temos que te agradecer. Quer dizer alguma coisa, Eduarda? Não, só quero agradecer o Jones, né, pela disponibilidade, pelo bom papo, e a professora pela parceria. Ok. Agradeço, Eduarda, também pela tua parceria. Dionis, eu te pergunto se por acaso tu tiveres alguém que tu queiras indicar para ser entrevistado também, tu pode nos mandar o contato por WhatsApp. E agora eu pergunto se tu mantens aquelas autorizações dadas no começo da entrevista, ou seja, se a gente pode divulgar o teu nome, a tua imagem, se a gente pode colocar o material na internet, utilizar para fins de educação, cultura e pesquisa. Continua com as autorizações? Sim, continua. Então tá, então muito obrigada. A gente fica muito feliz em conhecer a tua experiência e logo que possível nós vamos divulgar e te passar o link, tá? Obrigada. Certo. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Ok, aqui encerramos.